Então, pessoal, nesse segundo vídeo sobre logaritmos, nós vamos trabalhar algumas propriedades operatórias e também fazer alguns exemplos, tá bom? Vamos seguir então. Sobre as propriedades operatórias, vamos lá ver a primeira. Logaritmo base b de um produto de dois números é igual ao logaritmo base b de um número mais o logaritmo base b do outro número. De forma mais simplificada, o logaritmo de um produto é igual à soma dos logaritmos de cada um dos fatores, tá? A base só tem que obedecer aos critérios do logaritmo, ou seja, a base não pode ser 1 e tem que ser maior que zero. E aqui o produto x vezes y tem que ser também maior que zero, beleza? E tanto x quanto y também tem que ser maiores que zero, né? As duas coisas têm que acontecer. Um exemplo aí. Dado que o logaritmo base 2 de 3 é igual a 1,585, lembra que eu falei que normalmente quando é um valor quebrado assim, ou deixam você usar uma tabela, ou deixam usar a calculadora, ou então eles vão fazer o famoso dado que. Então vamos lá. Dado que o logaritmo base 2 de 3 é esse valor aqui, calcule o logaritmo base 2 de 12. Então vamos lá. Eu tenho que tentar reduzir esse 12 de alguma forma a envolver ou a base ou o valor do qual ele está me dando o logaritmo. Esse é o segredo. E como eu sei já que o logaritmo do produto é a soma de logaritmos, eu posso abrir ele, então essa pode ser uma forma de resolver. Se a gente pegar o 12, quanto vale 12? O 12 nada mais é que 3 vezes 4, concordam? Então, logaritmo base 2 de 12 igual a logaritmo base 2 de 3 vezes 4. O 3 já está me aproximando do que eu tenho. O 4, ele não me deu. Mas logaritmo base 2 de 4 a gente já sabe calcular. Que o 4 nada mais é que 2 elevado ao quadrado. Eu posso abrir isso em dois logaritmos. Logaritmo base 2 de 3 mais logaritmo base 2 do 2 ao quadrado, que é o próprio 4. Entenderam? Então, o logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos individuais. Tá? Logaritmo base 2 de 3, ele já deu. Logaritmo base 2 de 2 ao quadrado é o expoente que faz o 2 virar 2 ao quadrado, que dá 2. Então, 1,585 mais 2, que dá 3,585. Beleza? Próxima propriedade que é bem parecida. Logaritmo da divisão. Logaritmo da divisão é a diferença entre os logaritmos. É sempre o logaritmo de quem está em cima menos o logaritmo de quem está embaixo. Tá? Então, o logaritmo da divisão em certa base é o logaritmo do numerador na mesma base menos o logaritmo do denominador na mesma base. Vamos fazer um exemplo aqui. Dado que log de 2, quando não tem a base, a gente já combinou que a base é 10. Então, logaritmo base 10 de 2 é igual a 0,301. Calcule o logaritmo de 50, que é a base 10 também. A mesma coisa, eu tenho que tentar pensar sempre de alguma forma que eu faça esse 50 virar algo que eu tenho aqui ou algo que eu tenho na base. 50, se eu for fazer, por exemplo, eu tenho 2, aí beleza. Então, 50 é 2 vezes 25. Mas o 25 não me ajuda muito, porque eu tenho aqui 10. Mas se eu fizer a divisão, 50 nada mais é que 100 dividido por 2. 100 é uma potência de 10 e 2 ele está me dando o logaritmo. Então, o logaritmo de 50 vai ser igual ao logaritmo de 100 dividido por 2. Concordam, né? Até aí. Logaritmo da divisão é a diferença dos logaritmos. Então, eu posso fazer que isso aí é log de 100 menos log de 2. Ou seja, log de 10 ao quadrado, que é o 100, menos o log de 2. Log de 10 ao quadrado é o expoente do 10 para dar 10 ao quadrado. Então, isso aqui dá 2. E log de 2, ele me deu 0,301. Então, 2 menos 0,301, 1,699. Feito. Agora, muito importante, não façam isso. Log da soma ser igual à soma dos logs. Isso não existe. Resistam a essa tentação. Log de x mais y não é igual a log de x mais log de y. Log de x menos y não é igual a log de x menos log de y. Resistam a essa tentação, tá bom? Agora, duas propriedadezinhas que são as propriedades que a gente usa bastante. Quando eu tenho um logaritmo base b de um valor elevado a outro, ou um logaritmo base b elevado a um número,
de um determinado valor, ou seja, o expoente ou está aqui no logaritmando, ou então o expoente está na base, tá bom? O que eu faço? Eu tenho, aqui até agora não mudei nada, né? Logaritmo base b de a elevado a n, logaritmo base b elevado a n de a, ok? E o que eu faço? Eu faço um peteleco. Aqui em cima eu dou um peteleco e jogo esse n para frente do logaritmo. Então, logaritmo base b de a elevado a n é igual a n vezes o logaritmo base b de a. Então, eu tenho ele aqui, dou um peteleco, ele vai para frente multiplicando. De forma similar aqui embaixo, o n está embaixo, está aqui na base. É o expoente da base. Então, eu dou um peteleco para baixo e ele vai para baixo. 1 sobre n log base b de a. Quando eu tenho o expoente aqui na base do logaritmo, dando peteleco, ele vai dividindo. Fica 1 sobre n vezes o logaritmo base b de a. Quando ele está em cima, eu dou peteleco e ele vai multiplicando. Então, essas são as propriedades do peteleco. Simples assim. Peteleco é uma forma que faz a gente lembrar um pouco isso. Então, vamos fazer aqui dois exemplos. Dado que o log base 2 de 3 é igual a 1,585, calcule o logaritmo base 2 de 81. Bom, 81 é 3 elevado à quarta. Interessa eu colocar aqui uma potência de 3, porque com essa propriedade aqui eu resolvo agora. Então, o logaritmo base 2 de 81 é o logaritmo base 2 de 3 à quarta. Dou um peteleco nesse 4, o 4 vem para cá multiplicando. Então, isso aqui é igual a 4 vezes o logaritmo base 2 de 3. Logaritmo base 2 de 3 o problema me deu 4 vezes 1,585, 6,34. Finalizado. Ok? Agora, nesse caso aqui, ele me dá o log base 10 de 7, dá 0,845, e pede para calcular o logaritmo base 100 de 343. Primeiro, se ele dá o log de 7, é de pressupor que esse 343 dá para chegar a alguma coisa de 7 vezes algo ou potência de 7. Então, vale sempre a tentativa de tentar ir dividindo ele por 7 e ver o que dá. Então, decompondo ele em fatores, 343 dividido por 7, 49. Dividido por 7, 7. Dividido por 7, 1. Então, a gente passa a saber que 343 é a mesma coisa que 7 ao cubo. Então, trazendo isso para uma forma que envolva base 10 e que envolva base 7 aqui no logaritmando, nós temos que o log base 100 de 343 é a mesma coisa que o log base 10 ao quadrado de 7 ao cubo. O que eu faço? Eu faço um peteleco duplo. Joga esse 3 multiplicando e joga esse 2 dividindo. Então, isso aqui vai ficar 3 dividido por 2 vezes o logaritmo base 10 de 7 que ele me dá. Então, continuando aqui, isso vai dar 3 meios de 0,845, que nada mais é que 1,2675. Entendeu? Então, esses são exemplos dessas primeiras propriedades operatórias. Vamos agora a mais duas. A primeira é a que a gente chama de mudança de base, que é muito útil. Por quê? Tem vezes que eu quero calcular o logaritmo base b de um número, mas o que ele me dá é o logaritmo base c. Então, essa propriedade permite eu mudar de base. Se eu quero calcular o logaritmo base b de a, mas eu tenho o logaritmo base c desse a e o logaritmo base c dessa base, é só eu fazer isso aqui que eu consigo. Então, em resumo, o logaritmo base b de a é o logaritmo base c do próprio a, dividido pelo logaritmo base c da base, do b. O b vem aqui para o logaritmo de baixo e o a vem aqui para o logaritmo de cima. Tá legal? Vamos fazer um exemplo. Dado que logaritmo de 2, base 10, de 2 é igual a 0,301, e logaritmo base 10 de 3 é igual a 0,477, calcule o logaritmo base 2 de 3. Bom, logaritmo base 2 de 3 eu não tenho, mas eu tenho o logaritmo base 10 tanto da base quanto do logaritmando. Então, usando a propriedade, eu tenho que o logaritmo base 2 de 3, que é o que eu quero calcular, é o logaritmo base 10 de 3, que é o que eu tenho, dividido pelo logaritmo base 10 de 2, que é o que eu tenho. Fazendo essa conta, 0,477 sobre 0,301, 1,585. E aqui eu vou contar um segredinho. Normalmente as calculadoras só têm logaritmo base 10 e logaritmo neperiano ou natural. Elas não têm logaritmo base 2, base 3, base 4.
Então, quando eu vim preparar esse exercício aqui que eu já mostrei, em que eu falei que o logaritmo, dado que o logaritmo base 2 de 3 é igual a 1,585, eu não tinha como calcular isso, a não ser, por exemplo, talvez no Excel, que agora eu não lembro, talvez o Excel seja possível. Mas com calculadora não dava. Então, o que é que eu fiz? Para calcular o logaritmo base 2 de 3, eu fiz exatamente isso aqui. Logaritmo base 2 de 3 é o log de 3 na base 10 dividido pelo log de 2 na base 10. E eu calculei e coloquei lá. Beleza? Seguindo agora no que a gente chama de inversão de logaritmo, ou seja, eu trocar a base com logaritmando. Existe uma propriedade que diz que o logaritmo base b de A é o inverso do logaritmo base A de B. Então, se eu trocar a base com logaritmando, é só inverter que eu já sei calcular. Então, por exemplo, dado que o log base 10 de 2 é igual a 0,301, calcular o log base 2 de 100. Aqui eu vou usar duas propriedades, que eu não sou bobo, né? Como eu tenho aqui a base 10 aqui da base 100, eu vou transformar isso aqui em alguma coisa de 10. Então, o logaritmo base 2 de 100, que é o que eu quero calcular, é o logaritmo base 2 de 10 ao quadrado. Regra do peteleco, o 2 vem para cá multiplicando, 2 log base 2 de 10. Agora, o log base 2 de 10 eu não tenho, mas eu tenho log base 10 de 2. Então, é só inverter. 2 vezes o inverso do logaritmo base 10 de 2. Isso vai dar 2 dividido por 0,301, que dá 6,644. E pronto, está calculado. Beleza? Bom, aqui tem mais 2 vídeos de sugestão aí do meu canal. Aqui também tem uma playlist com alguns vídeos interessantes. E inscreva-se no canal se você gostou desse vídeo. Já já vem o terceiro vídeo da série, Logaritmos. Bom, um grande abraço!